Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja em vossos corações. Sejam bem-vindos ao canal Partilhar e nessa oportunidade nós vamos estar tratando um assunto específico de muita importância, onde eu estive participando de uma live com os irmãos e vi muitas pessoas fazendo perguntas a um determinado pastor e ele ficou temeroso de responder e as suas respostas, mesmo que ele tentasse esclarecer, ele não foi claro. E eu tive que entrar lá e digitando, comecei a falar e vinham muitas perguntas e eu tive que falar para o pessoal que iria estar fazendo um vídeo para esclarecer, falar sobre o assunto. Para tal, nós vamos pensar no texto da Palavra de Deus que se encontra em João capítulo 8, e o versículo 32, que diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Com base nesse texto, crendo na libertação, que é a palavra de Deus, crendo na verdade, que é a palavra de Deus, nós vamos estar trazendo sim um comentário dentro desse texto, desse assunto, que é muito complexo, mas é muito bom de se estudar, que chama-se a Trindade. É bem verdade que se você procurar na Bíblia, você não vai achar o nome Trindade, tá certo? Eu falo o nome, mas quando você procura ver os textos bíblicos, os acontecimentos, você vai ver a ação fazendo presença na Bíblia. Pense comigo. Outro dia eu estava em um determinado culto e o pastor, ele começou a falar sobre o Espírito Santo, a forma que ele age. Quando ele falou sobre a Trindade, aí o que ele fez? Ele trouxe um exemplo terrível. Porque ele foi explicar sobre a Trindade e ele dizia Deus, o Filho e o Espírito Santo. E ele continuou falando. Eu estava com a esposa e falei: você está vendo esse texto? Está vendo esse assunto? Ele não vai conseguir passar uma boa mensagem para os irmãos. E ele tentava, puxava de um lado e do outro, sempre falando Deus, Jesus e o Espírito Santo, como sendo a Trindade. Irmão Gildo, não está certo? Não, não está certo. Não é Deus, o Espírito Santo e Jesus. Nem é Jesus, o Espírito Santo e Deus. Nem é o Espírito Santo, Jesus e Deus. Não, não. Não é isso. Eu fiz rapidamente uma figura para apresentar a vocês, como vocês estão vendo aí no vídeo. Esse triângulo que eu fiz aí, se vocês observarem, é um triângulo somente para vocês terem uma ideia. Vejam que eu fiz o triângulo, botei o nome em cima, Deus, embaixo, do lado direito, o Espírito Santo, e do lado esquerdo eu coloquei Jesus. Se vocês observarem, essa foi a forma com a qual o pastor estava ensinando. Deus, o Filho, ou Jesus, e o Espírito Santo. Então ele teve que, no final, se enrolar de tudo, porque esta posição está completamente errada. Essa foi a ótica que aquele pastor estava ministrando, tá certo? Agora vamos ver em uma outra visão. Olha só, eu fiz um outro triângulo, esse sim está correto. Aí está um triângulo, no meio tem o nome Deus. Aí pensa comigo, suponhamos que este triângulo é Deus, me entenda, Deus, e se você olhar em cima, está o nome Pai. Então Deus, ele se revelou e se revelará na pessoa do Pai. Embaixo tem o Filho, que poderia ser o Filho ou o Cristo, ou Jesus. E do lado direito tem o Espírito Santo. Então, a colocação, a posição correta é essa. Para você entender a Trindade, ponha que este triângulo é Deus, que se revela como Pai, que se revela como Filho e que se revela como o Espírito Santo. Deus em três ações distintas, diferentes. Deu para entender? Bom, para isso eu também trouxe um outro grande exemplo aqui,
para você entender. Talvez para muitos isso, falando dessa forma, ainda fica difícil de se entender. Mas olha, eu trouxe essa figura aí. Quem é essa figura? Que figura que é essa? Aí está a minha foto e o meu nome. Preste atenção. Irmão Gildo, o senhor quer se colocar na posição de Deus? Não, é um exemplo. Preste atenção. Quem é esse aí? Gildo. Tá aí, Gildo Florencio. Sou eu. Tá certo? Pronto. Esse sou eu, Gildo Florencio. Mas quando eu estou em casa, ajudando a minha esposa, então ali está Gildo Florencio, sim, o dono de casa, lavando a louça, passando o pano na casa, lavando o banheiro, ajudando para fazer a comida, varrendo a casa, fazendo qualquer serviço, ali está o dono de casa, tá certo? Sair dos meus afazeres, quando eu saio dos meus afazeres na casa, eu vou trabalhar. Lá na empresa, no meu trabalho, quem sou eu? O operário, tá certo? Deixei de ser dono de casa? Não, mas eu sou, na empresa, o operário. Saindo da empresa, vou para casa. Quando eu chego na minha casa, tomo aquele banho, me preparo com a esposa e ela com os filhos e vamos à igreja. Quando chegar na igreja, eu na igreja serei o irmão Gildo. Ora, o que é que eu sou finalmente? O operário? O dono de casa? Ou o irmão? Isso vai depender da posição, do lugar que eu estiver. Correto? No entanto, se você observar como dono de casa, como operário e como o irmão, os três é a mesma pessoa. Ou seja, Gildo em três posições distintas. Agora vamos para a Trindade. Deus em três posições diferentes, distintas, operando como o Pai, operando, salvando, vivendo aqui na terra como o Filho, e depois que o Filho sobe, como ele prometeu, que ele disse assim, eu vou, mas enviarei o Consolador, o Espírito da verdade. Então, quando Jesus sobe, o Espírito Santo passa a vir habitar em nós. Terceira pessoa, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Eu trouxe o exemplo do operário, do dono de casa e do irmão. Fiz aquela analogia com aquele triângulo para ver se entra na sua cabeça. Pelo amor de Deus, procure entender isso. E os senhores pastores que ensinam, preste atenção quando vocês forem falar. É tão simples de explicar isso. Para com esse negócio de dizer Deus, o Filho, ou Jesus e o Espírito Santo. Não, Deus na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Quando é que nós vamos parar com essas leseiras? Deus abençoe, meus irmãos. Foi só um esclarecimento. Deus continue abençoando a sua família, a sua casa. Não se esqueça de se inscrever no canal e nós vamos estar aqui sempre fazendo um vídeo para estar esclarecendo algumas verdades bíblicas. Se inscreva no canal, dá o seu like, não se esqueça de ativar o sininho para todos para receber os nossos vídeos, tá bom? Forte abraço e fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.